O ano foi 2015, quando eu estive aqui pela primeira vez, visitando as fazendas Três Pinheiros. E naquela ocasião, o Brasil inteiro viu o quanto eu me emocionei em conhecer coisas tão ricas, a fruticultura tão gigantesca e também a fazenda, a floresta de pinos e a sua produção de resina. Segundo o CPEA, o mercado da fruticultura cresceu para 2020, mas passou a casa de R$1 bilhão. 2021, a proposta era saber se a pandemia havia influenciado ou causado algum problema na comercialização. Mas os apontamentos é que melhorou. As pessoas ficaram mais dentro de casa, as pessoas passaram a consumir produtos de qualidade e o mundo passou a prestar atenção cada vez mais nessas frutas que eram produzidas aqui no Brasil. Bom, nós viemos de novo para falar de cavalo. Nós viemos ver o Aras Três Pinheiros, mas depois do sucesso daquele evento, não tem possibilidade da gente vir aqui e não falar de fruticultura e não falar da floresta de pinos. E o cara tá ali, ó, dá uma olhada. Vamos falar com ele? Tá aqui de novo, um prazer estar na tua casa, meu amigo. Um abraço nunca é proporcional aqui, você entendeu? Rafa Marques. Rafael Marques está aqui de novo. Você também tinha a impressão de que a pandemia ia judiar de tudo? Na exportação, na produção, na venda? Com certeza. Para nós pegou em uma das maiores, na maior safra da empresa, que é o caqui. E eu lembro que fevereiro, março, quando começam a aquecer os motores aqui de produção, a gente começou a vender, foi um ano muito bom. Março, abril, fechou tudo. E fechou o mundo e a gente estava com a principal safra da empresa pendurada nas árvores, precisando ser colhido. E por se tratar de um perecível, não é algo que você possa ligar para o pomar e falar, segura um pouquinho aí que daqui a pouco eu colho. E aí os mercados fechando, a logística mundial também travada e uma incerteza no mundo todo, em todos os clientes, todos os produtores, foi alguma coisa que nos assustou bastante. Até para nossa surpresa e de outros produtores, isso daí começou a aquecer, Aguinaldo. E uma demanda de exportação que nós nunca tínhamos visto. Nós vivemos a exportação, trabalhamos a exportação numa participação pequena dentro da empresa, porque o nosso foco é o mercado interno. Mas a gente começou a ter uma busca do mercado externo muito grande, um reconhecimento financeiro do mercado externo e interno também muito grande, e de repente a gente percebeu que a pandemia, por mais que tenha todo o seu viés negativo, social, isso é indiscutível, pro comércio e pro agronegócio teve a sua correção de uma maneira fantástica. Além de ter aumentado, mudou? O que mudou no hábito, no consumo? Primeiro os vasilhames. A gente começou a ter uma demanda de caixaria, de embalagem, pensando mais no cliente final, então talvez caixas menores, uma embalagem mais bonita, mais chamativa, e fizemos alguns investimentos na empresa pensando justamente nesse vasilhame. E segundo, a questão de contato conosco. Sinto muito isso pelo Instagram da empresa comercial, das frutas, e um contato talvez um pouco mais direto com o cliente final, coisa que ao longo desses 40 anos de fruticultura nós nunca tínhamos tido. Nós servimos as principais redes do Brasil, mas nunca em contato direto com o consumidor final. E aí começamos a receber os directs de Instagram. Pô, compramos a fruta, adorei, quero mais, aonde acha, onde vê, tal, é muito bacana. 2021, como é que foi? 2021 teve ainda um começo de ano muito forte, reflexo da metade para o final de 2020. E a partir de julho de 2021 para cá, as coisas se normalizaram. Normalizaram no sentido ainda muito melhor do que a vida inteira foi, mas entraram já numa cadeia, numa classe comum de consumo, de precificação, de liquidez. O mercado exterior manteve a comercialização exagerada da pandemia ou não? Procura do mercado externo que foi um negócio diferente para nós. Então, uma demanda muito grande, uma busca muito grande, contato direto de clientes, Canadá, Europa, Emirados Árabes, direto conosco, buscando o produto também de uma forma que nós nunca tínhamos recebido, mostrou que além do mercado interno aquecido, o externo também estava aquecido. E para nós foi muito bom. Eu acredito que a questão de consumo
consumo ele se manteve equilibrado, talvez um crescimento mais tímido. Só que a constância de consumo e principalmente o reflexo de precificação, de valor, a gente chegou praticamente a aumentar 50%, 60% do produto no ponto de venda. E isso daí foi muito observado não só no nosso segmento, mas em quase todos os segmentos do agronegócio. Aquilo que perdeu por conta do embaraço que foi compreender a pandemia, acaba quebrando justamente um produto que é perecível. Isso aí. Eu imagino que uma série de produtos foram jogados fora, muito. E isso foi um grande prejuízo. Mas essa correção de valor de mercado acabou equilibrando. Muito trabalho aqui na nossa empresa há 18 anos, eu nunca tinha visto um momento de mercado como esse. Muito preocupante. E na contrapartida, o segundo semestre compensou esse primeiro semestre de 2020 e ainda deixou uma sobra para nós e um resultado para nós também nunca visto. Então foi um negócio incrível. Mas você acha que a vida do produtor rural é fácil, né? Puxa vida, agronegócio bombando, os países do mundo, as grandes potências de fato valorizando o agronegócio brasileiro. Vem uma, duas geadas, porque acabou, o ano 2021 foi difícil, né? Foi, não é bem assim, né? Meu avô tinha algumas colocações muito sábias e uma delas era: para trabalhar com o campo e especialmente a fruticultura, você tem que ter estômago, você tem que estar preparado. Nós tivemos em 2021 algo que eu também nunca tinha visto. Nós tivemos uma chuva de granizo aqui na fazenda, muito severa. Você perde um ano de trabalho em 2 minutos de chuva, 3 minutos de chuva. E aí nós perdemos grande parte do pomar de caqui, que é o carro-chefe da empresa, que é a maior produção da empresa, e na sequência vem as outras. No meio do ano nós tivemos 4 geadas num hiato não superior a 30 dias. E isso daí também judiou muito das outras produções. Então o caqui sofreu com granizo. Quando você vai para a temoia, para a maçã, para a ameixa, para os citros, sofreram demais com essa geada. E o reflexo disso não é só no ano de produção. Você passa os próximos 2, 3, 4 anos corrigindo alguma coisa que ao longo de minutos ou poucos dias te tomou em função desse revés climático. Nós estamos aqui nesse caqui que está chegando, né? Aliás, eu não sei se a gente tem qualidade de imagem na distância que a gente está, mas olha que coisa linda, né? Isso daqui está pronto para ser colhido em quantos dias? Nós tomamos muito cuidado pelo tamanho dos pomares de fazer a quebra de dormência, ou seja, a preparação desses pomares seguindo um escalonamento de colheita e de venda. Então essa quadra que nós chamamos de quadra 2, ela vai ser a terceira quadra a ser colhida. Primeiro começa a 7, depois a 1 e a 2. Essa fruta vai estar num ponto ideal de consumo daqui a uns 40 dias mais ou menos. Tá? E isso daí em função da correlação da maturação da fruta, que é um processo normal dela, algumas adubações e produtos que jogamos para ou agilizar ou atrasar essa maturação, e a ligação de luz e temperatura noturna. Dias quentes e ensolarados e noites mais frias favorecem a coloração da fruta. E aí nós fazemos justamente essa manutenção, esse jogo, conhecendo o pomar e conhecendo o clima. Quanto tempo leva? Primeiro vamos falar da métrica. Planta, distância, muda, faz aqui, compra feita. Como é que funciona isso? A terra crua, chegou, hoje é que nós vamos plantar caqui. Supondo que você tenha uma terra nua, uma terra pronta para decidir que vamos trabalhar com fruticultura nela. Espaçamento, o caqui, por ser uma planta que cresce muito, geralmente você trabalha 6 metros de rua por 4 metros ou 7 metros por 4 metros entre planta. O caqui, por incrível que pareça, a origem das mudas, a variedade dessas mudas, o espaçamento entre mudas, a maneira de podar, a maneira de manejar e adubar, ela segue uma métrica que nós seguimos aí há 30 anos. As outras variedades, por exemplo, a ameixa, a maçã, o abacate, a temoia e os citros, mudaram completamente. Então o primeiro passo, adubação de terra, definição desse espaçamento, e o espaçamento ele vai ser fundamental para o teu futuro, porque num solo bom e com uma adubação boa, você favorece, você fomenta o crescimento vertical e lateral
dessas árvores, dessas plantas. E aí vem o segundo processo muito importante, que é a poda. A árvore, ela entra em dormência, que é o momento de descanso dela. Ela vai recuperar as energias, você vai fazer algumas adubações de agradecimento, umas adubações de reposição de nutrientes. E é nesse momento que nós entramos manualmente cortando quase todos os galhos da árvore e montando uma nova árvore para a próxima safra. Priorizando o corredor de 6 metros. Sempre tomando cuidado de manter um corredor mais limpo, para que o trator que esteja pulverizando, esteja adubando ou esteja simplesmente tirando a fruta de dentro da quadra não bata nos galhos e na fruta. Você uma vez disse para mim que o mesmo padrão de raiz, o padrão de raiz, a forma radicular da planta, ela obedece os seus galhos, aquela coisa. Se você poda em cima, penaliza não ou ela vai continuar crescendo independente da poda? A importância de deixar a rua limpa é justamente para evitar esses atritos. Aí vem a estrutura da planta. Existem os ramos que são produtivos, os galhos que vão produzir frutas, e os que nós chamamos de ladrão, que são os galhos que crescem sem fundamento nenhum. Eles só sombreiam a planta e eles acabam roubando nutrientes de galhos bons. Na poda nós tiramos esses galhos e buscamos cada vez mais diminuir a planta. Quanto maior for a planta, maior vai ser a distância que esses nutrientes vão ter que correr até chegar à ponta do galho e encontrar a fruta. Dessa forma, encurtando essa árvore, você otimiza o momento de chegada do nutriente na fruta, passa a produzir frutas maiores, melhores, mais espaçadas e numa característica superior a uma árvore sem poda e, acima de tudo, fomenta a otimização da mão de obra, o que é uma briga muito grande, uma briga anual e constante com os pomares. Qual é o percentual na fruticultura do caqui? Vou colocar 50% hoje da fruticultura é caqui. Os outros 50% eles estão divididos entre ameixa, abacate, atemoia, maçã e citros. E o caqui ele tem uma necessidade de destanização. O rama forte ele tem um tanino, que é uma defesa natural da fruta, uma particularidade da fruta. E aí você passa por um processo de tirar esse tanino, o tanino é aquele que amarra a boca, e a partir do momento que você destaniza a fruta, ela já entra num processo de maturação e você começa a correr contra o relógio. Nós temos um modelo de trabalho na empresa onde nós não temos câmara fria. Então nós colhemos hoje, embalamos hoje e amanhã está disponível no mercado para ser comercializado e consumido. Dessa forma, nós asseguramos o shelf life, que é o tempo de prateleira, com um processo nutricional e um acompanhamento nutricional muito forte antes da colheita. Até o momento de colher, a responsabilidade e o sucesso ou fracasso está 100% na nossa mão. A partir do momento que foi colhido, nós não podemos fazer nada mais para melhorar a fruta, exceto para trabalhar muito e cuidar muito para que ela não piore. E aí são as boas práticas e os bons processos de embalagem, logística e comercialização. Toda a fruta que nós produzimos na fazenda, nós sempre seguimos um rigor e uma métrica de produzirmos uma fruta de exportação para o mercado interno. Dessa forma, se nós quiséssemos exportar um percentual muito maior do que exportamos, a nossa fruta tem uma característica e tem uma condição que permite isso daí. O transporte hoje ele é feito, a logística ela é terceirizada. Nós tivemos durante muitos anos os caminhões próprios, a frota própria, e hoje nós temos parcerias com empresas que fazem esse transporte para nós, seja para São Paulo ou seja direto para o cliente quando eles optam por comprar aqui do nosso packing house, aqui de dentro da fazenda. Tem o que? Ainda fruta jovenzinha, verde ainda? Tem alguma coisa? Tem bastante. O que tem? Tem bastante. Não, de outras frutas? Tem. Hoje a gente tem a temoia, já dá para observá-la verde na árvore, e nós temos citros, já dá para observá-los também verde na árvore, e abacate, que também já dá para observar verde na árvore. Vamos mostrar? Vamos. Bora lá então. O Rafa foi vice-presidente da BQM, numa gestão de uma série de novidades, bastante atuante e com uma postura que acabou comprovando ainda mais aquilo que a gente pensava dele. Austeridade, seriedade e modernidade. Um cara jovem que a gente sabe que o futuro do agronegócio passa pelas mãos de gente assim. Mas aí os caras têm curiosidade para saber aquilo que eles não sabem, que
que é do seu conhecimento. Então eu queria que você contasse as etapas dessas frutas todas, o que é deixar ela em dormência. Em algum momento no caqui você mencionou sobre a gente estimula a planta a acordar, a gente na hora que corta passa determinado produto. Vou fazer um beabá aí para esse pessoal entender direitinho. Aqui é a atemoia. Aqui estamos nos pomares de atemoia. O ciclo frutícola ele é muito próximo um do outro. Ele basicamente respeita uma sequência, salvo raríssimas exceções, por exemplo, um cítrus. Então assim, ela vai produzir, vai te dar a safra. No momento em que a safra encerra, ela entra em dormência, que é um momento de descanso, que é a maneira que nós chamamos que é a perda das folhas. Então ela vai perder todas as folhas, ela já não tem mais frutos e ela começa a descansar, ela começa a dormir, que é o momento de dormência. Nesse momento nós podamos, então tiramos os galhos que não servem, fomentamos os galhos produtivos e deixamos a planta prontinha para a próxima safra. No momento ideal, estratégico, e pensando na próxima safra e no próximo momento produtivo, nós fazemos a quebra de dormência com alguns produtos químicos. Então, aí já nasceram novas folhas? Ainda não. Nós já acordamos a planta para que ela comece a vegetar de novo. Então acordou ela do sono, ela começa geralmente a produzir justamente suas folhas. Aquelas aplicações de adubos para outros nutrientes, é quando ela ainda dorme ou quando começam a sair as folhas? A adubação geralmente você faz no momento de pós-safra, que é uma adubação de agradecimento. Você pode fazer algumas correções no momento de dormência, o que não é tão comum, e você faz algumas adubações no momento de vegetação, de brotação, que é quando ela justamente acordou, e aí ela vai começar a lançar as folhas, depois as flores para serem polinizadas, que aí vão virar as frutas da safra seguinte. Tem o maracujá, ele é feito a polinização manual, pelo tamanho da flor, que a abelha normal não consegue. Tem a mamangava, mas aí é pequeno. Aqui tem alguma flor? Não, é tudo com abelha. Teu conhecimento de fruticultura é ótimo. Parabéns por isso, como sempre. Você tem algumas exceções, mas a grande maioria você passa pela polinização através das abelhas. Por exemplo, a atemoia, que é onde nós estamos, você usa a polinização de um besourinho, não é abelha. Você tem algumas plantas que elas se autopolinizam. Você tem a flor macho e a fêmea dentro da própria planta. Mas o vento? O vento e às vezes até o contato de uma flor com outra, mas geralmente o próprio vento. Ou alguns insetos que levam a essa polinização. Mas a abelha, pensando, por exemplo, numa laranja, pensando numa ameixa, pensando numa maçã, é fundamental para uma safra bem produtiva, é fundamental para esse vingamento, que é como nós chamamos, que é o processo pós-polinização. Quem fica 40 anos ou mais numa atividade e ainda permanece crescendo na atividade, sendo reconhecido pelo mercado internacional, é porque está fazendo bem feito. Mas vamos conferir. Vamos olhar uma fruta ali? Vamos lá. Bora lá. Ô, Rafa, acho que chegando embaixo de uma árvore dessa é que a gente vê a eficiência da poda, né? Isso daqui, uma árvore normal dessa, cresceria a que altura, livre? Ela vai embora e mais do que crescer no vertical, ela estaria absolutamente enfolhada, cheia de galho, tá? A gente não estaria próximo do tronco que nem a gente está agora. Tá? E aí o problema disso é o sombreamento. Então quanto mais galho, mais folha, mais sombra você tem dentro da árvore, e a sombra ela é antagônica à produção. Então com sol você produz, com sombra você não produz. Por isso a importância da poda, de fomentar a entrada de luz cada vez mais nos galhos produtivos. E aí a consequência disso daqui são as frutas já carregadas, vingadas e daqui a pouco prontinhas a serem colhidas. Eu continuo baixinho, né, com dificuldades aqui, mas dá pra gente ver. A sua maior árvore é o abacate. A maior árvore é o abacate. Que também sofre o processo de poda por questão tem um rebaixamento, porque senão vai embora e vira uma árvore de mais de 10 metros. Muito bem. E essa atemoia que a gente está vendo aqui, ela vai ser colhida quando? Essa atemoia ela passa por um processo de ensacamento. Daqui a pouquinho a gente vai acabar todas as pulverizações dela, protegendo ela contra os fungos principalmente. E aí nós vamos ensacar essa atemoia. Todas as atemoias, 100% das frutas do campo, dos pomares de atemoia vão ficar dentro de um saquinho. E nós pintamos esses saquinhos. Uma por uma? É uma por uma, 100% manual. Mas não, pera lá.
Qual é a área plantada de Atemoy? Nós temos hoje, vamos falar, você vai ensacar próximo de 500 mil frutas. Então quer dizer que você ensaca uma a uma elas? 100% delas. O saquinho vem aqui em cima no pedúnculo, que é esse galho mais grosso que se insere na fruta, e ele vai cobrir mais ou menos até aqui. O fundo dele é aberto. E aí eles têm as divisões de cor. A gente sabe que cada cor é uma florada e, consequentemente, cada cor vai ser colhida no momento. Quando poda, você vem cortando, porque quando ela cai naturalmente, ela cai seca aqui, né? Isso. Ela cai sem o penduricalho ali. Nós podamos o galho direto aqui em cima, mas geralmente atrasando cada vez mais. Por exemplo, aqui, ó, você tem 2 galhos que foram podados. Esse daqui e esse daqui. Aqui você tem um galho que foi podado. Aqui, ó, dá pra ver bem um galho que também foi podado, ó. Sim. Esse galho ele estava para baixo e avançando na rua. Nós preferimos um galho que mantenha uma linha um pouco mais reta e saindo da rua. Tá? Então isso aqui, como jogava a produção para baixo, nós podamos, aqui nós podamos, e aí você vai fomentar um novo galho de produção, mais jovem, mais sadio, que vai trazer uma fruta um pouco mais espaçada uma da outra e numa posição de pomar mais fácil para colher, e acima de tudo que evite o atrito com o trator que passa direto aqui nas ruas. Existe uma máxima que o produtor brasileiro, o agroprodutor brasileiro, sabe muito bem produzir da porteira para dentro. Da porteira para fora ele apanha muito. Aqui na Três Pinheiros, não. Agora que vimos como que eles produzem o melhor fruto possível, vamos saber o que eles fazem para poder entregar e atender da melhor maneira possível também os consumidores das frutas aqui da Fazenda Três Pinheiros. É aqui, né? Aqui é o lugar. Aqui a gente chama de packing house, que é a casa de embalagem, onde nós recebemos toda a produção do campo, passa por um processo de higienização, de banho, de enceramento, e depois entra numa máquina com um procedimento eletrônico que fotografa várias vezes a fruta, e aí um software e o próprio classificador separa nas várias saídas da máquina as características que você escolheu no computador para essas frutas. Então, agrupa por tamanho, por formato, por cor, por peso. Tudo isso é equipamento que já memoriza. A máquina já faz tudo isso e te economiza muito tempo e profissionaliza, sem dúvida, a qualidade dessa seleção, o processo Quer dessa dizer que, seleção. além do tamanho, que é o que a maioria das pessoas poderiam imaginar, classifica até por cor. Por cor, por formato e, em alguns momentos, por injúria. Se eu quiser separar uma fruta machucada de uma fruta 100% limpa, se eu quiser separar uma fruta um pouco mais comprida de uma um pouco mais achatada, uma mais pesada para uma mais leve, uma mais vermelha ou uma mais verde, o processo eletrônico te ajuda nisso daí. E aí nas bancas de saída para o pessoal fazer a embalagem, eles recebem um fruto já muito adiantado, o que mais uma vez otimiza, agiliza e profissionaliza o processo de embalagem. E aí nós oferecemos para o mercado um padrão de seleção a toda a prova, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de dor de cabeça ou sem nenhum tipo de divergência entre frutas dentro da mesma caixa. Profissionais, seus funcionários, seus colaboradores, seus amigos, esses caras que da outra vez que vim aqui, você reservou uma fatia importante das suas palavras para dizer: agradeço esses caras que me ensinaram. Esses professores estão aqui ainda? Sim, todos eles. Nós temos hoje dentro da empresa, e isso daí já se arrasta desde a fundação com o meu bisavô. Observei muito meu avô agindo dessa forma, tive a escola do meu pai dessa forma e aprendi a ser assim, que é a questão do reconhecimento e dessa gratidão. Hoje, se nós temos um posicionamento de mercado, se nós temos um produto diferenciado e se nós temos uma liquidez de A a Z do que é produzido aqui na fazenda, sem dúvida nenhuma, é mérito das pessoas que muito dedicam, muito batalham e muito trabalham aqui com muito rigor de fazer o negócio certo. Nós temos uma equipe de gestão e uma equipe de operação fantástica, que são dignos de todos os reconhecimentos porque eles fazem isso daqui acontecer. Sim, temos dentro de casa situações onde o avô trabalha conosco, o filho trabalha conosco, ou trabalhou conosco e hoje o neto trabalha. E inclusive na nossa gestão,
nós temos 2 grandes encarregados que nasceram dentro da fazenda. Realmente nasceram na fazenda porque os pais trabalharam aqui a vida toda e hoje são os que conduzem a nossa operação. Isso daí para nós também é um motivo de muito orgulho. Que coisa linda, né? Talvez essa seja a mais bela mensagem que a gente está tirando aqui. Aí você vai perguntar assim, bom, e aí, acabou? Acabou nada, rapaz. Agora nós vamos falar do desafio, do fogo, do desafio da formiga e do desafio de ter 4 gerações fazendo resina, fazendo madeira. Bora pra lá? Bora, vamos lá.